Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Eu sou o Thales, esse aqui é o Literatura, e hoje nós vamos falar de renascimento cultural. Tudo bem? Nós vamos explicar um pouco o contexto histórico e falar um pouco mais do movimento, só que aqui na aula de hoje nós vamos nos ater e focar mais na estética do renascimento cultural, ou seja, nas características estéticas do movimento, no classicismo. Nós já na aula sobre classicismo, que vocês também podem consultar aqui no canal, nós falamos sobre a literatura, focando principalmente em Portugal. Hoje nós vamos falar já um pouco mais do campo das artes plásticas, principalmente esculturas e pinturas, e nós vamos focar também na Itália. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Primeiro, né, começando pelo contexto histórico do renascimento cultural, como nós já falamos na aula sobre o classicismo, vai ser como contemporâneo e é praticamente a mesma coisa, né? O classicismo se refere à literatura do renascimento cultural. Então, o contexto histórico vai ser mais ou menos a mesma coisa, com uma diferença que no classicismo, como o nosso foco foi Portugal, nós falamos um pouco mais do contexto histórico português daquele período. Agora, como nós vamos focar na Itália, nós vamos falar um pouco mais sobre o contexto histórico, que em sua maioria é parecido, mas tem algumas peculiaridades. Primeiro, aquela coisa que a gente já tinha falado também no classicismo e no humanismo, que a aula vocês também podem conferir aqui, o período de transição, né? O Renascimento ele é meio que a consolidação dessa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, entre o pensamento medieval e o pensamento moderno do Renascimento cultural. Aqui, no contexto histórico do Renascimento cultural, você tem a Igreja perdendo um pouco de credibilidade, principalmente pelos consecutivos escândalos de corrupção e também além desses escândalos de corrupção, também pelos rachas internos. Então, haviam grupos que disputavam o poder dentro da igreja e ela acabou ficando um pouco mais fraca. É importante aqui lembrar também, não é que do dia para a noite, de um dia para o outro, de repente na Europa todo mundo era ateu ou todo mundo largou a igreja católica. Não é assim, tudo bem? É só que, apesar dela continuar sendo, durante esse período do renascimento cultural, uma instituição muito forte, muito poderosa, e ela já não era mais, já não tinha mais o poder e o domínio que ela exercia durante a Idade Média, tudo bem? Então tem um decaimento, não quer dizer que acabou ou que todo mundo, vamos dizer, de um dia para a noite virou ateu, não é isso. É só que o poder que antes a Igreja Católica possuía durante a Idade Média, ela já não tem mais esse mesmo poder, justamente por causa daqueles rachas internos e da perda de credibilidade devido aos consecutivos escândalos. E aí, como nós já falamos na outra aula, tem um desenvolvimento urbano com as expansões marítimas. O comércio ele começa a virar uma das principais fontes de renda das cidades portuárias, então existe um desenvolvimento urbano impulsionado por esse comércio, que é onde as riquezas estão circulando agora, é onde vai atrair mais gente, vai atrair mais gente em busca de uma nova oportunidade ou coisas do tipo. Então você tem um desenvolvimento dessas cidades portuárias vindo através do comércio. E com esse comércio tem também o surgimento da burguesia, e aqui durante o Renascimento, né, ela vem surgindo no começo do Renascimento, e aí durante o Renascimento ela vai se consolidando como uma nova classe dentro da sociedade do período. Tudo bem? Então é importante nós lembrarmos disso, desse surgimento da burguesia, dessa consolidação da burguesia, e também da perda de credibilidade. De novo, lembrando, não é que acabou, que ficou fraca, continua sendo uma instituição poderosa, só não tem o mesmo poder que tinha na Idade Média, e uma das características que deixa também a gente perceber que a igreja continua bastante forte
é que a maioria das obras durante o Renascimento cultural são de caráter religioso, até porque eram encomendadas pela própria Igreja Católica. Então, por isso que muitas das obras do Renascimento cultural elas têm temática religiosa, mas nós vamos falar disso mais detalhadamente um pouco mais para frente. Então, nós vamos aí para o Renascimento cultural, para o movimento em si. Ele começa na Itália, se espalha ali pela Alemanha, pelos Países Baixos, mas na aula de hoje nós vamos focar na Itália. E além de focar na Itália, nós vamos focar nas pinturas e nas esculturas, tudo bem? E na Itália, por quê? Porque começou, né, vamos dizer assim, na Itália? Porque a Itália era a principal porta de entrada para o comércio na Europa, principalmente ali com o intercâmbio entre o norte da África, o Oriente Médio. Então, a rota comercial mais utilizada era entrar pela Itália. Uma figura bastante importante aqui do Renascimento cultural, o Giorgio Vasari. O Vasari ele é considerado o pai, vamos dizer assim, né, da história da arte, porque ele foi um contemporâneo desses artistas desse período, e ele também, além disso, ele também escreveu e acompanhou vários artistas desse período, fez biografia, ele é uma figura importante nesse contexto histórico e também para trazer relatos e documentos para estudos futuros sobre esse período. Então, o Renascimento cultural ele tem esse nome porque ele busca um resgate da cultura clássica. Nós já falamos sobre isso aqui, mas é importante lembrar que a cultura clássica é quando nós nos referimos à cultura da sociedade grega, a antiguidade clássica, e também a cultura romana, né, greco-romana, que os romanos eles também foram influenciados pela cultura grega. Então, é por isso que chama renascimento cultural, tudo bem? Porque eles buscam renascer, eles viam os historiadores, né, os intelectuais dessa época do renascimento cultural, eles viam a Idade Média como um período de obscurantismo, como um período de vamos dizer assim, de supressão do conhecimento e por aí vai. Uma visão um pouco maniqueísta e também não condiz muito com a realidade, porque durante a Idade Média você tem você tem o surgimento das primeiras universidades, você tem o surgimento também dos modelos urbanos que são mais próximos aos contemporâneos, porém as pessoas da época, os intelectuais e a elite da época e a elite intelectual do Renascimento cultural via a Idade Média com essa visão, que era uma época de obscurantismo, uma época de supressão do conhecimento, e eles não tinham bons olhos para a Idade Média. Então, eles tentavam buscar um passado glorioso, uma visão nostálgica, né, de um passado glorioso, aquela visão romântica de que antes nós tínhamos aí a Grécia, Roma, e eram impérios grandes e poderosos e com produção cultural, intelectual. Então, eles visavam buscar fazer com que isso renascesse, tudo bem? Por isso aí nós temos o Renascimento cultural, e aí você tem até o nome também Idade Média sendo justificado, né? Porque a Idade Média, porque é um período que está no meio do passado glorioso, segundo eles, e desse renascimento que, teoricamente, é um resgate desse passado glorioso para continuar. Então, você tem também, além desse resgate da cultura clássica, você tem um rompimento com a Idade Média, com o pensamento medieval, tanto na forma de pensar quanto na forma de produzir. Então, você vai ter a forma de pensamento, tem aquela troca, né, que vamos dizer troca entre assim, mas aquela mudança do teocentrismo, de Deus, centro de tudo, para o antropocentrismo. Então, o ser humano ele começa a ser mais questionador, ele começa a ver ele enquanto escritor enquanto autor, escritor do seu próprio destino, e não algo que está na mão de Deus e que está fora e que está fora do alcance dele. A forma de produzir também muda, né? Nós temos que lembrar também que o feudalismo, que era o sistema produtivo
da Idade Média, ela começa a mudar para o mercantilismo, e aí, durante o mercantilismo, você tem aquela ideia de uma forte intervenção estatal, de acúmulo de pedras preciosas, e por aí vai, bastante baseado no comércio. E, com isso, trazendo também o conceito das mercadorias e se tornando um pouco mais para frente uma forma mais primitiva, vamos dizer assim, do capitalismo. E aí você tem a razão, a valorização da razão, da racionalidade. Os autores intelectuais da época, eles tinham muito essa vontade do resgate da cultura clássica, e quando a gente fala de resgate da cultura clássica, nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente também, não é só resgate de cultura de produção artística, tudo bem? É um resgate de tudo que engloba, do conjunto de ideias que englobam a sociedade clássica, greco-romana. Então você tem essa valorização da razão, você tem o resgate da filosofia, da matemática, da ciência e por aí vai. E aqui também no Renascimento Cultural nós temos algo curioso, que é o conceito de artista. Até então, artistas, eles não, vamos dizer assim, você não tinha esse conceito de artista, você tinha um conceito, o artista, ele era alguém que era contratado para desempenhar um papel, para fazer uma produção, e aí quando essa produção estava entregue, pronto, estava resolvido, o artista terminou o trabalho dele e ia embora. A gente pode fazer um panorama atual com, por exemplo, com um pedreiro, com um pintor. O artista, antes, ele era visto como um pedreiro. Hoje, por exemplo, atualmente, você quer fazer uma reforma na sua casa, você quer fazer uma reforma, uma obra na sua casa, o que você faz? Você vai lá e contrata um profissional da área, né? Um pedreiro. E aí o pedreiro vai lá e ele faz a sua... você fornece o pagamento dele, o material, e o pedreiro vai lá, faz o serviço ao qual você contratou ele para fazer, seja, por exemplo, construir uma churrasqueira, fazer uma piscina, reformar algum cômodo da casa, alguma mudança que você queira fazer na casa, botar um piso, ou você quer contratar um pintor para ele pintar uma parede da sua casa. Então, o artista, ele entrava nesse mesmo hall de profissionais. O pintor de quadro, o escultor, ele entrava nesse mesmo hall de profissionais. Então, alguém desejava uma obra, ia lá, contratava o artista, ele ia, fazia essa obra e estava tudo certo. Por isso que também algumas obras mais antigas é de difícil documentação e saber quem fez, o artista responsável, porque não existia aquilo de assinar a obra, né, de colocar o nome, de saber quem é o responsável por aquela obra. Por exemplo, hoje você chama um profissional, por exemplo, você chama um pedreiro para trabalhar na sua casa, para construir uma casa. Vamos supor que você quer construir uma casa, você contrata uma equipe de pedreiro, vem um pedreiro, servente, mestre de obra e por aí vai. E aí esses profissionais, eles trabalham nessa obra. Quando eles terminam a obra, eles não falam assim, caramba, essa casa aqui, orgulho de ter feito ela, ficou tão bonita que eu vou assinar. E aí eles vão lá e assinam uma parede da sua casa, porque ficou muito bem feito, e aí aquilo é uma obra deles. Não é assim, certo? Por exemplo, você contrata um profissional para colocar um azulejo na sua casa, um piso, e aí fica tão bonito que o cara vai lá, putz, vou assinar essa parede aqui, vou assinar esse piso, esse azulejo aqui, porque é uma obra minha, certo? Não é assim que funciona. Então, antes, com os artistas, vamos dizer assim, com os pintores de quadros, escultores, também era assim. Eles eram profissionais contratados para fazer aquele serviço, eles faziam e pronto. Eles iam embora. Aqui no Renascimento Cultural começa a nascer o conceito de artista, aquele conceito mesmo do artista, da criatividade, vamos dizer, do talento e por aí vai. E aqui começa também, no Renascimento Cultural, a surgir as marcas, né? O status agregado ao artista. Então, você começa a ter aquela coisa da marca do artista. Então, você vai ter na sua casa, você, por exemplo, membro da burguesia, que contrata um pintor
um pintor famoso, Da Vinci, por exemplo. Você contrata Da Vinci para pintar um quadro, e aí você fala, você vai ter na sua casa um Da Vinci, certo? Você vai ter na sua casa um Rafael, você vai ter na sua casa um Michelangelo. Então, começa, e isso vem muito também com contexto histórico, na mudança da forma de produzir, na mudança da forma de consumir. Então, esses conceitos, eles acabam se misturando e mudando bastante, influenciando bastante na mudança dos caminhos da história da arte, né? Algo que influencia muito a história da arte a partir daqui, porque aí você vai ter aquele conceito de mercadificação, né? de tornar a arte também um produto nessa lógica de mercado, e aí ela acaba também sendo movimentada por uma questão de status, e ela deixa de ser algo que era simplesmente, vamos dizer assim, simplesmente um profissional como qualquer outro que você contrata e desempenha a função dele, e aí já era, tá tudo certo. Aqui começa a ter esse conceito de artista, e aos nomes dos artistas começam a agregar esse status também, certo? É importante também nós entendermos por que vai ter por que vão agregar esses status, tudo bem? Então aqui nós vamos falar principalmente dos três principais períodos aí do Renascimento cultural, que é o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. O Trecento ele se refere ao século XIV, o Quattrocento ao século XV e o Cinquecento ao século XVI. Eles têm esses nomes justamente pelos anos que eles representam, né? Então, o Trecento, você tem ali dos anos 1300, né, até 1399, aí o Quattrocento entre os anos 1400 e o Cinquecento dos anos 1500. Então, você tem essas três divisões. No Trecento, a gente tem o surgimento, o início do renascimento cultural, o começo do resgate da cultura clássica, e aí você vai ter aquela transição na forma de pensar do teocentrismo, Deus como centro de tudo, para o antropocentrismo, o ser humano como centro de tudo. No Quattrocento, você tem o desenvolvimento do renascimento cultural, é aqui no Quattrocento e também no Cinquecento que os autores eles começam principalmente o Vasari, ele vai falar muito disso, principalmente na figura do Michelangelo, que são os artistas que vão, além de resgatar a cultura clássica, vão ultrapassar a cultura clássica, vão revolucionar o renascimento cultural, porque o renascimento cultural ele tem como ele rompe com a forma de pensar medieval, ele não é simplesmente um resgate das culturas antigas, ele tem alguns aspectos revolucionários também dentro da arte. O conceito do artista é um desses aspectos revolucionários da arte dentro do renascimento cultural. Essa mudança de foco do teocentrismo para o antropocentrismo, ele é um rompimento, ele é um conceito revolucionário, entre vários outros dentro da estética renascentista que nós vamos falar um pouco mais para frente. Então, no Quattrocento você tem o desenvolvimento, aqui você tem a inserção da burguesia, e aí você tem os mecenas. Né? O que é o mecenas? O mecenas, vamos dizer, traduzindo de uma forma simples, é o patrocinador. O mecenas ele é quem vai financiar o artista para o artista produzir a arte. Então, para produzir arte, precisa de investimento. Então, por exemplo, você vai fazer uma escultura no mármore, você tem que comprar uma pedra de mármore, você tem que comprar o equipamento, tem o tempo que despende para fazer a obra, ou você vai fazer uma pintura, tem que comprar a tinta, tem que comprar material, tem que comprar a tela, pincel, tem que comprar os equipamentos, tem que comprar tudo isso, além do tempo gasto da mão de obra, vamos dizer assim, gasta para fazer a matéria-prima virar a obra de arte. Então, isso tudo necessita de financiamento. E aí a burguesia, o surgimento da burguesia, e aí vem também aquela lógica de mercado, que eu já falei um pouco antes, do status do artista, a burguesia ela começa a financiar a arte, por quê? Porque a nobreza e a igreja sempre financiaram esse tipo de produção cultural, desde o período do Renascimento, desde o período medieval, desculpa,
E agora, a população sempre foi muito alheia, principalmente durante a Idade Média, a população, a plebe, os plebeus, né, os camponeses, eles sempre foram muito alheios à produção cultural, porque a situação, a realidade que eles viviam não eram muito, vamos dizer assim, muito confortável para que eles se preocupassem com arte, certo? Não dá para se preocupar com arte enquanto está passando fome, certo? Quando se passa fome, a preocupação é você ter o que comer, não ter um quadro na sua casa ou na sua moradia, certo? Então, como você tem durante o Renascimento Cultural e o começo da Idade Moderna, no período de transição, o surgimento da burguesia, você tem essa nova classe social que surgiu com bastante poder econômico, com um acúmulo de riquezas grandes devido ao comércio e aos burgos e às produções. E aí você tinha, e aí essa burguesia, ela queria se equiparar com a nobreza e com o clero. Eles queriam ser vistos pela sociedade da mesma forma. Então, o que eles fazem que nós não... O que eles têm, vamos dizer assim, o que eles fazem, que hábito que eles têm, que nós não temos, que nós podemos nos equiparar a eles? Financiamento da cultura, financiamento da arte e ter contato com a cultura e com a arte. Então, a burguesia ela vai começar a financiar esses artistas. Então, você tem muito desses artistas trabalhando. Esses artistas eles eram contratados e trabalhavam anos e anos para famílias poderosas, como os próprios Médicis, os Borges, e por aí vai. Então, você tem essas famílias poderosas que controlam os estados italianos, Veneza, Florença, Milão, Roma, e essas famílias elas controlam esses estados economicamente, e aí eles começam a investir na cultura, porque eles veem nisso uma forma de ascensão social. E aí, a partir desse momento, você tem também aquilo que a gente já comentou antes, do conceito do artista, da transformação da arte em mercadoria, e aí ela começa também a tentar seguir toda aquela lógica de mercado, o que acaba não depois, com o passar do tempo, dá para se perceber que isso não acontece de fato, porque na arte há agregado todo um valor subjetivo nela, que é impossível cumprir uma simples, vamos dizer assim, uma simples regra de mercado, demanda e por aí vai. Então, você tem a burguesia como mecenas, e aí no Cinquecento você tem os papas como mecenas, ou seja, a igreja ela volta a investir muito forte na produção artística. Eles contratam esses artistas para fazerem produções religiosas no intuito de propaganda mesmo, né? de deixar as coisas, de deixar uma ideia de uma representação digna da religião e por aí vai. Então, eles contratam esses artistas, e artistas trabalham anos para a igreja, produzindo obras religiosas e por aí vai. E também no Cinquecento já começa o declínio do Renascimento Cultural. Declínio talvez seja uma palavra muito forte, porque o Renascimento Cultural foi um movimento muito influente e até hoje ele deixou traços na cultura, e até hoje é possível ver traços dele, mesmo mais de 500, 600, 700 anos atrás, ainda é possível perceber heranças do Renascimento Cultural na produção artística. Aqui, nesse slide, está separado uma obra aí que é bastante importante também, que é a Pietà, do Michelangelo. Ela é de 1499. A Pietà ela é esculpida em mármore, é uma escultura muito bonita, muito realista. Você, às vezes, até duvida que ele esculpiu isso de uma rocha, de tão perfeito que são os detalhes, principalmente do tecido, da roupa. E é importante aqui nós lembrarmos também sobre a Pietà do Michelangelo. É importante também nós lembrarmos que o Pietà não é o nome específico dessa obra. Pietà é o nome dado a uma situação. Então, que situação é essa? Pietà é o nome dado à situação em que Maria tem Jesus nos braços após a crucificação dele, né? Ela está com Jesus morto nos braços após ele ter sido crucificado. Isso chama Pietà. Então, tem aqui a Pietà do Michelangelo, que é a representação dessa cena, Maria com Jesus já morto depois da crucificação nos braços,
mas vocês vão encontrar, se vocês pesquisarem depois, pietás de vários artistas, porque pietá é esse momento bíblico em específico. Então, vários artistas fizeram a releitura desse momento. Essa aqui é a Pietà do Michelangelo. Tudo bem? Beleza. Então, aqui nós vamos falar, eu já falei para vocês que nós vamos nos concentrar na Itália, já falei para vocês que nós vamos nos concentrar principalmente nas artes plásticas, principalmente na pintura e na escultura, e nós vamos nos concentrar aqui também em artistas específicos, as nossas tartarugas ninjas, certo? O Leonardo, o Rafael e o Michelangelo, o Donatello, infelizmente nós vamos deixar de fora hoje, mas sempre importante lembrar que a tartaruga ninja mais legal é o Donatello, então acho que é uma troca justa, ele é a tartaruga ninja mais legal, em compensação nós estudamos os outros 3 na aula de hoje. Então nós vamos falar aqui sobre o Leonardo, sobre o Rafael e sobre o Michelangelo. Então é importante, nós vamos focar, como eu falei para vocês, nós vamos focar na estética, nas características estéticas do movimento. O renascimento cultural enquanto um processo histórico, vocês vão ver nas aulas de história de vocês, nós já passamos um pouco aqui pelo conceito, pelo contexto histórico, para relembrar. Então, aqui na aula de hoje, aqui nós vamos falar sobre o movimento artístico, nós vamos falar das características estéticas. Então, é sempre importante lembrar que o Renascimento é o resgate da cultura clássica. Isso a gente já deixou claro. A cultura clássica é a cultura greco-romana. E aí, o que é cultura? É importante nós lembrarmos isso também. A cultura ela é comumente definida como um conjunto de conceitos e ideias que englobam a sociedade. Então, ela pode ser tudo, certo? Pode ser ideias sociais, políticas, intelectuais, religiosas, artísticas, comportamentais, de costume, coisas do dia a dia, e por aí vai. Aqui nós vamos focar nos conceitos artísticos, tudo bem? Que vão ser trazidos para a arte. Então é importante nós lembrarmos do conceito clássico de beleza. Qual que é o conceito greco-romano de beleza? Vocês provavelmente já tiveram contato com o conceito clássico de beleza, se vocês já tiveram a aula de Grécia Antiga, ou se vocês já tiveram também a aula sobre o processo histórico do Renascimento Cultural, ou se vocês tiveram contato também com as bizarras aventuras de Jojo, né, do artista japonês Hirohiko Araki. Ele também se baseia muito nesse conceito de beleza clássico, então caso vocês já tenham lido ou assistido essa obra, vocês também já tiveram contato com esse conceito clássico de beleza. O conceito clássico de beleza ele é baseado em 3 pilares, né? em três itens bastante importantes: a simetria, a proporção e o ritmo. Então, o conceito clássico de beleza ele é baseado no equilíbrio, tudo bem? No equilíbrio. Não, e aqui nós temos um outro exemplo bastante importante que vai explicar esse conceito da beleza clássica, que é o Homem Vitruviano, que é uma obra feita mais ou menos ali no período de 1490, não há uma data específica, pelo Leonardo da Vinci. Então aqui nós temos aí também no slide, né, o Giorno e o Davi, que foi o personagem das Aventuras Bizarras que foi inspirado no Davi. E aqui nós temos o Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano ele é uma parte dos estudos do Da Vinci, estudos de anatomia. O Da Vinci ele estudou, além de artista, de pintor, ele também era um cientista. Ele fez estudos de medicina, fez estudos de anatomia dentro da medicina, fez estudos de veterinária, fez estudos de geografia, fez estudos de engenharia. Ele por várias áreas aí ele além da artística ele também participou e fez uma produção muito grande. Então aqui nós podemos perceber essa coisa do ritmo, da proporção e da simetria dentro do Homem Vitruviano, que é uma da produção aí dentro dos diários do Da Vinci. O Da Vinci é legal porque existem muitos documentos sobre ele para se estudar, porque ele documentava praticamente tudo. Então você tem desde desses estudos, desses rascunhos, desses estudos dele,
até rascunhos de obras de arte, obras até que ele nunca terminou, mas ele tem um rascunho feito, então você consegue ver qual que era o plano dele, você consegue acompanhar o processo criativo dele, e isso foi bastante importante. Mas aqui no Homem Vitruviano, vocês conseguem perceber essa ideia da proporção e também da anatomia, dos estudos dos músculos, das limitações do corpo humano e por aí vai. Então, existe muito esse caráter científico do renascimento cultural. Lembra lá, né, que o renascimento cultural ele é algo bastante racional, ele é algo que valoriza a razão. Então, os artistas, para dar um verniz, vamos dizer assim, para dar uma credibilidade maior para a produção artística, eles tentavam dar esse viés de ciência para a arte, eles tentavam buscar explicar a arte por meio da ciência. Então, eles produziam vários estudos, eles inseriam geometria, matemática dentro das suas obras. Então, na tentativa de tornar a arte algo, vamos dizer assim, algo racional da visão científica, eles fizeram toda uma produção teórica para embasar isso também. Então, aqui o Homem Vitruviano, vocês podem ver esse esquema de limitação, movimentação. Na esquerda aí de vocês tem a página completa, na direita tem alguns zooms importantes, vocês podem ver que as partes do corpo são marcadas por divisões, por linhas. Na parte das pernas, você consegue ver que uma perna está de frente, a outra está meio mais de lado, além também do desenho das pernas abertas. Por quê? Porque isso também traz as limitações musculares, de juntas, né? de toda aquela parte do corpo humano, a detalhes dos músculos e por aí vai. Então, o Homem Vitruviano ele vai trazer essa ideia, ele vai trazer esse conceito, esse estudo sobre o conceito de beleza clássico, da simetria, da proporção e do ritmo. Aqui nós temos uma obra bastante famosa, talvez considerada por muitos, né, a escultura mais famosa da história da humanidade, que é o Davi, de Michelangelo. O Davi, ele também ele é esculpido também em mármore, vocês podem ver aí no zoom, nas partes de zoom, os detalhes, né? Tem como existir esse estudo do corpo humano, essa coisa de buscar também um verniz, uma visão científica e racional. Vocês podem ver aí no zoom, nas mãos do Davi, as veias saltando. Então aqui tem uma abordagem também muito inovadora, vamos dizer assim, e aqui há outros aspectos que vão revolucionando a arte. Outros são pequenas características que vão revolucionando a arte. Por quê? Porque são coisas que hoje, para a gente, pode ser algo comum, algo normal, mas que na época era algo inovador, que não existia. Então, você tem aqui o Davi, do Michelangelo, você tem essa escultura muito bem feita, é uma escultura bem grande, ela tem uns 5 metros de altura, se eu não me engano, e uma abordagem muito diferente que o Michelangelo ele fez aqui é que o Davi, ele geralmente nas obras anteriores e toda na maioria na produção cultural anterior, ele era retratado após a vitória, sempre vitorioso. Aqui não, aqui você tem o Davi antes da batalha, se preparando para a batalha. Vocês podem ver que no zoom do rosto dele, ele está com uma expressão de preocupado, porque ele vai batalhar ainda com o gigante, né? Então, na produção cultural anterior, ele era sempre retratado como vitorioso, a glória da vitória. Aqui, no Renascimento Cultural e na escultura do Michelangelo, vai ser um momento pré-batalha, ao qual ele está se preparando, ele está com um ar de preocupação, ele está pensando de como vai ser aquele conflito. Então, isso também já é um aspecto revolucionário e inovador na arte, apenas pela abordagem ao qual ele fez de uma cena que sempre foi muito bem retratada, só que ele resolveu abordar por um ângulo diferente. E ao abordar desse ângulo diferente, ele trouxe também um aspecto inovador.
Aí nós temos também o Moisés, que é uma estátua que ele fez para a tumba de um papa. O Moisés, vocês também podem ver os detalhes, né? Todo esculpido em rocha, e aí você tem ele inteiro aqui na esquerda e na direita o zoom no braço, as veias saltando, nos joelhos a roupa, o tecido, todo bem perfeito mesmo. Você até impressiona, você fala, não é possível que isso aí é uma escultura de tão detalhado e bem feito que é. E aí o Moisés, ele também é uma estátua em homenagem a uma tumba de um papa, trabalho ao qual ele não entregou todo, né? Ele tinha prometido, se eu não me engano, 40 estátuas para essa tumba, ele não entregou, ele entregou só 3 no final, porque é um processo muito longo, né? Fazer uma estátua. Só no Davi, que nós vimos no slide anterior, ele demorou uns 3 anos, então ia ser meio complicado dele terminar, ele não conseguiu terminar tudo, mas atualmente até as estátuas ao qual ele não terminou são considerados patrimônio, até as estátuas do Michelangelo incompletas dessa tumba, as quais ele não terminou, são consideradas patrimônio inestimável da humanidade e não existe um valor para venda, assim, não existe, elas não estão à venda, não existe nenhum valor que cubra a preciosidade delas, vamos dizer assim. Então, o Michelangelo ele foi um artista bastante importante também, bastante influente na história. Outra característica bastante importante, a gente já falou do conceito de beleza, agora falando também da estética renascentista, outra característica bastante importante é a introdução do 3D, vamos dizer assim, certo? É a introdução da perspectiva, da profundidade das obras, ou seja, do ponto de fuga. Aqui nós temos, nesse slide, nós temos duas imagens que dá para a gente perceber essa diferença. Nós temos aqui primeiro uma pintura medieval e aqui na segunda uma pintura renascentista. Então vocês conseguem perceber que na pintura medieval as obras elas são chapadas, elas são como se fossem em 2D, num plano só. Então você não tem uma profundidade, pessoas lá no fundo, pessoas lá atrás. Você tem todas num mesmo plano, elas estão meio que umas por cima das outras, ou quando estão atrás das outras, elas estão sempre juntas. Já no Renascimento Cultural, não, no Renascimento Cultural, vocês podem ver aí na segunda imagem, você tem o 3D, você tem a profundidade. Então, você tem um plano na frente, você tem um plano mais atrás, onde está a paisagem, onde estão os outros transeuntes, onde estão as outras pessoas andando, e você tem a inserção desse ponto de fuga. O ponto de fuga nós vamos explicar no próximo slide, mas, para além disso, você tem também, nós temos também aqui o começo da pintura a óleo, da tinta a óleo. E aí a tinta a óleo ela é algo importante porque você consegue fazer cores mais vivas e dar mais contraste às cores, e aí elas ficam mais nítidas, ficam mais visíveis. Como vocês podem ver aqui também, essa diferença dá para perceber na pintura medieval e na pintura do Renascimento. A pintura medieval, as cores elas não contrastam muito. Muitas vezes elas se misturam, às vezes a obra fica até difícil de diferenciar. A conservação já não é tão boa, ela se deteriora mais rápido. Já aqui na direita, na segunda imagem, vocês podem perceber aí que há um contraste maior e isso permite mais possibilidades ao artista. Então, outros conceitos revolucionários que hoje a gente vê, de novo, a gente tem que analisar com os olhos da época. Para a gente, atualmente, é algo normal, é algo tranquilo, é algo que não tem nada de revolucionário ou inovador, mas era algo que não era feito até então naquela época. Então, esses foram os artistas do Renascimento Cultural, foram pioneiros nessas técnicas. Então, por isso que, apesar de parecerem pinturas simples, elas têm esse valor cultural todo porque existe uma importância histórica agregada à produção do período. Tudo bem? Então, beleza. Então, aqui eu falei para vocês do ponto de fuga, nós vamos falar aqui nesse próximo sobre o ponto de fuga. O ponto de fuga ele é uma técnica utilizada
quando você coloca profundidade no seu desenho, na sua pintura, que é o quê? O ponto de fuga é um ponto para onde as linhas da imagem, é um ponto de referência onde as linhas da imagem, da pintura, do desenho convergem para você conseguir entender as proporções. De novo, é sempre importante lembrar, o conceito clássico de beleza ele envolve proporções, então é necessário que tudo esteja na proporção certa. Por exemplo, se eu fizer algo num plano da frente, se eu fizer algo perto de mim, essa coisa vai parecer para mim maior do que algo que está lá no fundo, distante, longe pra caramba, ela vai ficar menorzinha. Então, por exemplo, isso você consegue através da perspectiva e através do ponto de fuga. Na imagem da esquerda aqui, né, na primeira imagem, nós temos o casamento da Virgem, que era a que a gente estava vendo no slide anterior, do Rafael, de 1504. E aí vocês podem ver esse exemplo, onde que é o ponto de fuga. O ponto de fuga é o fundo ali da imagem, bem na entrada daquela construção, onde os pontos, onde todas as linhas do desenho se convergem, e todas são desenhadas partindo para aquilo, né, naquela angulação. Para quê? Para conseguir fazer uma proporção e uma profundidade perfeita. Ou seja, as pessoas que estão no primeiro plano aqui durante o casamento da Virgem estão maiores do que as pessoas que estão lá no fundo passando ou transitando por essa praça, certo? Então, isso é que vai trazer o ponto de fuga. Na imagem da direita aí nós temos um exemplo básico também de desenho de uma sala com esse ponto de fuga, que ele serve para dar profundidade, e ele serve também para você entender as proporções de tamanho, de como vai ser a diminuição de tamanho conforme vai aumentando a distância. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Aqui outra imagem que também é bastante famosa dentro do Renascimento cultural é a Escola de Atenas. A Escola de Atenas é um painel, na verdade, né, um afresco. Ele é pintado num mural, numa parede. E a Escola de Atenas ela tem, de novo, aí vocês podem ver, né, resgate da cultura grega, resgate da cultura clássica. Ela vai trazer todo mundo nessa imagem. Isso é importante nós notarmos. Todo mundo nessa imagem é um personagem real, um personagem histórico, vamos dizer assim, né? É algum filósofo, algum intelectual. O Rafael ele tem uma pegadinha também, que ele se coloca dentro dessa pintura, escondidinho ali, meio no cantinho. Então, ele também coloca alguns parceiros dele de arte ali nessa obra. Então, todo mundo que está aí tem alguém que é alguém de verdade, e a representação, e ele faz uma representação sutil também para perceber quem é quem. Ele faz uma representação sutil para você reconhecer o cara pelo ato que ele está fazendo, pelo item que ele está segurando, pelo que ele está escrevendo, pelo que ele está lendo. Então você consegue identificar as figuras dessa imagem dessa forma. O ponto de fuga, ele aqui você pode perceber também por essa Escola de Atenas. O ponto de fuga é no centro, bem no Platão e no Aristóteles. O ponto de fuga, ele tem um papel muito importante, além de dar profundidade 3D, né, de dar proporção para os artistas e para quem está vendo. Ele tem também uma função que é guiar. O ponto de fuga, ele indiretamente guia o olhar do espectador, de quem está analisando, de quem está vendo a obra. Por quê? Porque todas as linhas da obra se dirigem àquele ponto. Então, seu olhar, consequentemente, né, às vezes meio que inconsciente, também é guiado para esse centro. E no centro dessa obra da Escola de Atenas, nós temos Platão e Aristóteles. E aqui você consegue reconhecer eles pelos livros que eles estão segurando, e também pelo gesto que eles estão fazendo, né? Platão ele está com o dedo para cima, representando a sua convicção de mundo das ideias. Já o Aristóteles ele está com uma mão para baixo, assim, meio que mostrando o terreno, que é justamente também suas convicções de mundo terreno, de concentrar no agora e no que é vivido aqui no mundo. Tudo bem? Então,
a Escola de Atenas ela também tem esse caráter importante, ela é uma obra importantíssima dentro do Renascimento cultural. Aqui nós conseguimos ver essa questão da perspectiva, do ponto de fuga, e, para além disso, também tem algo muito importante, que é a abordagem a abordagem desse resgate da cultura clássica, e aqui dá para entender legal que cultura clássica não é só resgatar a arte, é também resgatar a ciência, resgatar a forma de pensar, resgatar a forma comportamentais de agir, intelectuais e por aí vai, e aqui filosofia. Outra coisa que é bastante importante dentro da estética renascentista e que é resgatado junto com esse resgate da cultura clássica é a mitologia pagã. E aqui é importante nós percebemos também que dentro da produção italiana você não encontra muito dessa mitologia pagã, né? dessa coisa da mitologia greco-romana. Algumas obras, mas a produção, em sua maioria, é de obra religiosa, porque a gente tem que lembrar que a igreja financiou muitos artistas para trabalharem produzindo obras religiosas, então o artista ele era contratado para fazer uma produção pedida pelo seu mecenas, vamos dizer assim. Então, existe essa produção pagã de trazer um resgate da cultura clássica e também da religiosidade clássica, figuras mitológicas gregas que depois foram reaproveitadas, reutilizadas na mitologia romana. E aí nós temos o Nascimento de Vênus, de 1483, que é a obra que está no próximo slide, que é do Sandro Botticelli. E aí é o nascimento da Afrodite, né, como ela era conhecida na mitologia grega, e que na mitologia romana ela vai ser chamada de Vênus. Aqui nós temos essas duas obras, o Nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli, de 1483, e que é influenciada na Vênus Capitolina, que é uma escultura também de Roma. O artista desconhecido, como eu falei para vocês, não tinha esse conceito de artista, de documentação, então muitas obras não é possível saber quem a fez. E aqui o ano também é algo que fica simplesmente pela estimativa, né? Então ela foi produzida, essa escultura da Vênus de Capitolina, ela foi produzida entre 96 e 192 depois de Cristo. E aqui é possível perceber as semelhanças, né? Nós temos a Vênus, o nascimento da Vênus, de Afrodite, nós temos algumas figuras mitológicas. Aqui na esquerda nós temos o Zéfiro, o deus do vento oeste, soprando o vento, e aí a Afrodite, a Vênus, ela vem do mar, né? Chegando na terra, essa concha é como se fosse um barco, e aí esse é o momento pós o nascimento dela, porque o nascimento dela se dá quando, se eu não me engano, Cronos ele arranca os testículos de Uranus e joga os testículos no mar, e aí desses testículos no mar nasce Afrodite, segundo a mitologia greco-romana, e aí ela vem dessa concha, né, vem flutuando até chegar na Terra, e aí quem vem soprando ela até ela chegar na Terra é o Zéfiro, o deus do vento oeste, e também que está abraçado com a Aurora, né, que era a deusa, que ela recebe esse nome de Aurora pela aurora boreal, que era uma justificativa que eles davam, era a responsabilidade dela na Grécia Antiga. E aí você tem o nascimento de Vênus, que é influenciada pela Vênus Capitolina, da cultura romana. Então vocês podem ver que a posição é parecida, ela está tampando, né, suas partes assim, e ela tem a posição até parecida, ela tem uma quebradinha no pescoço, que é algo muito, muito, muito presente na cultura clássica. A maioria das esculturas que você pegar do período de Roma ou de Grécia, você vê que tem essa cabecinha para o lado, e a cintura também é um pouco quebradinha assim, né? Meio fazendo uma pose. E a Vênus Capitolina, ela não é a primeira. A Vênus Capitolina, ela é também influência de uma outra Afrodite feita por Cnido na Grécia Antiga. Então, é uma cultura clássica, né, que é a cultura clássica veio da Grécia, é aproveitada pelos romanos e sofre o resgate aqui no Renascimento cultural. É importante nós lembrarmos também que o Nascimento de Vênus, ela tem uma importância, essa obra tem uma importância histórica, porque ela é a primeira obra
paganista, né? A primeira obra com essa temática pagã do renascimento cultural, depois de muitos anos, que a gente tem que lembrar, né? Existia durante a Idade Média uma repressão da Igreja Católica, esse tipo de produção era proibido, principalmente produção estatutária, né? De estátuas era proibido também, e isso só foi começar a desenvolver já no gótico tardio, ali pelo século XII, XIII, e foi ficando mais forte no Renascimento Cultural. Então, você tem todo esse período da Idade Média ao qual produções como essa de Vênus Capitolina ou Nascimento de Vênus eram proibidas. Então, você tem também isso aí. E também o Nascimento de Vênus ele tem outro caráter importante histórico, que ele traz o primeiro nu feminino, que não seja a Eva, isso é importante lembrar, a Eva era com nu, mas é o primeiro nu feminino que não seja a Eva em muito tempo também. Depois da Idade Média, aquele período de repressão que não teve. Então, foi o retorno disso aí, junto com a estética clássica. E aí, para a gente fechar, para nós já falamos da estética clássica, do conceito de beleza, das características estéticas das pinturas. Para a gente fechar, nós vamos falar da Mona Lisa. A Mona Lisa, aqui eu coloquei a data de 1506, mas a pintura dela foi mais ou menos entre 1503 e 1517, do Leonardo da Vinci. A Mona Lisa talvez seja a obra de arte, né, a pintura mais famosa da história da humanidade. Ela está no Museu do Louvre, na França, em Paris. Então, ela não é uma obra tão grande, vamos dizer assim, ela tem se eu não me engano, são 70 por 50 centímetros, ela não é uma obra tão grande assim, mas se eu não me engano, de altura ela tem aproximadamente uns 70 centímetros. E muitas pessoas, de novo, é importante a gente entender o contexto, é importante a gente olhar com os olhos da época e entender por que ela é tão importante, vamos dizer assim. Muitas pessoas veem a obra de uma forma, é só um retrato de uma moça, o que isso tem de mais? Certo? Então é importante nós entendermos com o olhar da época e entender o porquê dessa obra da Mona Lisa ser tão revolucionária assim. Primeiro de tudo, a Mona Lisa ela é uma obra interativa. Isso já é algo revolucionário para a época. O que significa ser uma obra interativa? É uma obra que depende do espectador, de quem está vendo ela, completar e dar sentido a ela. Isso já é algo extremamente inovador para o Renascimento Cultural e para o período em si, porque até então as obras eram prontinhas, óbvias, você não tinha essa coisa de interpretar, de tentar participar do processo de significação daquela obra, porque o Da Vinci ele faz a obra dessa forma de propósito. Por quê? Porque o espectador vai ver e vai entender aquilo, vamos dizer assim, que ele quer entender ou que ele procura entender dentro daquilo. Ou seja, o espectador completa a obra. E ele traz isso a partir do uso de uma técnica que se chama esfumato. Esfumato, explicando, não vou detalhar muito porque ela é um pouco mais complexa que isso, mas o esfumato ele é uma técnica de não completar as linhas. Então, o Da Vinci ele tinha essa visão de que a realidade ela não era presa em contornos, em linhas. Então, os contornos da Mona Lisa não são bem definidos, eles se misturam. Não tem um contorno entre uma parte e outra, então você acaba meio que completando essas limitações com a sua própria visão. Por isso, o espectador completa. Outra coisa que é bastante importante, que tem um caráter revolucionário dentro do Renascimento Cultural e dentro da produção artística até aquele momento, até o Renascimento Cultural, é a ambiguidade. A ambiguidade do quê? A dualidade de sentimentos. Você olha para a Mona Lisa e você não sabe muito bem se ela está sorrindo, se ela está triste. Isso é como se fosse um espelho. A Mona Lisa ela é como se fosse um espelho de emoções. Ou seja, ela reflete aquilo que você sente. Então, se você olhar para ela num dia que você já não está muito legal, provavelmente você não vai ver ela com cara de feliz. Mas se você olhar para ela num dia que você esteja show de bola, você vai ver ela de uma forma diferente. Você vai ver ela um pouco mais sorridente. E isso também é extremamente revolucionário e inovador para o período, porque até então quem era retratado nas obras era retratado de uma forma óbvia. Se está feliz, se está triste, e por aí vai. As expressões eram óbvias. E outro caráter que tem disso, desse espelho das emoções, dessa dualidade de sentimentos, é que a Mona Lisa ela é desenhada de uma forma
que ela te segue. Então, se você for abrir uma imagem da Mona Lisa aí, ou até por essa mesmo que está no slide, por exemplo, você está parado, você está olhando para ela está te encarando, vira para o lado, dá uma derrubadinha. Ela continua te seguindo, ó. Você vira para o outro, ela continua te encarando, sabe? Então, ela meio que causa esse efeito de que ela está te seguindo com o olhar. Então, isso também serve como esse espelho de emoções e essa dualidade dos sentimentos, ou seja, você vai completar a obra, você que está vendo, que é o espectador dela, você vai completar a obra. E aí, por isso que tem esse caráter de obra interativa e por esses motivos é que a Mona Lisa é uma obra extremamente revolucionária e importante para a história da arte, porque ela traz esses aspectos revolucionários e inovadores. Aqui, nesse último slide, esse é o último slide, dá para perceber bem essas características. Primeiro, o esfumato. Na primeira imagem, vocês conseguem perceber que as linhas, os contornos não são muito bem definidos. Aqui, então, ou seja, você já completa a obra, você já parte dessa interatividade da obra a partir dessa característica do esfumato do Da Vinci, que você que vai completar as linhas, os contornos do rosto dela, porque eles não existem, eles se misturam, então isso já é uma característica revolucionária. E aí, de novo, a expressão ambígua. Se você pegar o rosto da Mona Lisa e repartir ele no meio, uma parte parece que ela está numa parte parece que ela está sorrindo, que ela está feliz, numa metade. Na outra metade parece que ela está triste. Então, por isso que ela é essa expressão ambígua e é por isso que tem esse espelho das emoções. A Mona Lisa, ela reflete o que você está sentindo. E isso, naquele momento, na produção cultural europeia, né, ocidental, até aquele momento, era algo inovador, era algo revolucionário. Então, então é importante nós entendermos isso, que o renascimento cultural, além de ser revolucionário na sua proposta, no seu discurso, na sua ideologia de racionalização, de antropocentrismo, ele também é revolucionário e inovador e rompe com os aspectos medievais nas características estéticas, na forma de produzir a obra. Tudo bem? Então, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima. Qualquer dúvida, eu estou à total disposição. E é nóis!